Bem-vindos a essa discussão hoje. A gente vai mergulhar em uma das questões mais profundas e talvez a mais pessoal de todas, né? A natureza da consciência. A partir da obra A Consciência, uma viagem pelo cérebro, de Ronald Moura Fiuza, vamos explorar como é que um conjunto de células dentro do nosso crânio pode gerar a experiência de ser você, de sentir a dor de uma perda ou a alegria de uma conquista. Pois é, e essa discussão nos leva a uma encruzilhada ou fundamental. De um lado, a gente tem a ideia de que a consciência é um fenômeno puramente biológico, sabe? Um produto da incrível complexidade dos nossos neurônios. E do outro, a suspeita que acompanha a filosofia há milênios, de que ela representa algo diferente, algo que talvez não se encaixe perfeitamente no mundo físico que a ciência descreve. A questão central que vamos debater é exatamente essa. A consciência pode ser explicada inteiramente pelas leis da biologia e da física, como um processo cerebral. Eu vou defender que sim, que essa é a abordagem mais lógica e cientificamente fundamentada. E eu vou argumentar que, por mais que o cérebro seja, claro, essencial, a experiência subjetiva da consciência tem propriedades que não podem ser reduzidas a meros processos físicos, apontando para uma distinção que talvez a gente nunca consiga apagar completamente. Olha, a minha posição parte de um princípio de simplicidade e evidência. A consciência, para mim, é uma propriedade biológica emergente. Assim como a vida emerge da interação complexa de moléculas não vivas, a consciência emerge da interação de bilhões de neurônios. Isso não é uma ideia nova, claro. Os atomistas gregos já imaginavam algo parecido. Mas hoje a gente tem a neurociência moderna para dar um peso real a essa visão. Quando a gente vê que uma lesão cerebral específica pode alterar a personalidade de alguém ou que um medicamento pode dissipar a depressão, a gente estabelece uma ligação causal que é muito difícil de ignorar. Mente e cérebro não são coisas separadas. Parecem ser, assim, duas faces da mesma moeda. É uma visão elegante e eu entendo perfeitamente o apelo dela, principalmente por ser tão alinhada com o método científico, né? Mas, para mim, ela deixa de fora a questão principal, o que o filósofo David Chalmers batizou de o problema difícil da consciência. E o problema é o seguinte: a gente pode mapear toda a atividade eletroquímica do cérebro relacionada a uma experiência, mas como e por que essa atividade dá origem à sensação subjetiva, à experiência em primeira pessoa? A tradição filosófica de Platão a Descartes sempre intuiu essa distinção entre o mundo físico, objetivo, a res extensa, e o mundo mental, subjetivo, a res cogitans. A ciência é ótima para descrever o primeiro, mas parece ter uma dificuldade, fundamental com o segundo. Mas postular essa segunda substância, essa res cogitans, cria mais problemas do que resolve. Se a mente é não física, como é que ela interage com o corpo físico? Como é que uma alma imaterial pode fazer o seu braço se mover? Descartes nunca resolveu isso de forma satisfatória. A ciência geralmente prefere o caminho mais simples, né? O que a gente chama de navalha de Ockham. Por que postular uma mente não física misteriosa se a física e a biologia podem, em princípio, explicar o sistema todo? E tem mais. A evolução nos dá uma pista poderosa. A consciência é complexa, gasta muita energia. Pela lógica da seleção natural, ela deve ter uma função adaptativa muito clara, como permitir um planejamento e uma resposta mais flexível ao ambiente. E para ter essa função, para causar efeitos no mundo real, ela precisa ser parte do mundo físico. Eu abordo a questão por um ângulo um pouco diferente. O argumento principal contra essa redução total da mente ao cérebro não é sobre uma alma flutuando por aí, mas sim sobre a natureza irredutível das qualidades subjetivas, o que os filósofos chamam de qualia. Pense na experiência de ver a cor vermelha. A gente pode descrever todo o processo neurofisiológico, os comprimentos de onda da luz, a ativação dos cones na retina, os sinais elétricos viajando pelo nervo óptico até o córtex visual. Mas essa descrição completa não é e nunca vai ser a experiência de ver o vermelho. A descrição física da dor não é a dor. Existe uma lacuna aí.
O experimento mental da neurocientista Mary ilustra isso perfeitamente. A Mary sabe tudo o que há para saber sobre a física e a biologia das cores, mas viveu a vida inteira num quarto preto e branco. No dia em que ela sai e vê um tomate vermelho pela primeira vez, ela aprende algo genuinamente novo. Se ela aprende algo novo, seu conhecimento físico anterior era incompleto. Portanto, a experiência consciente contém algo além da informação física. Isso me leva a pensar não num dualismo de substâncias, mas talvez num dualismo de propriedades. O cérebro, uma substância física, teria dois tipos de propriedades diferentes: as físicas e as mentais. O fato sobre o mundo, mas uma nova habilidade. A capacidade de reconhecer e imaginar o vermelho. É um conhecimento de como fazer, não um conhecimento sobre o que é. Mas vamos voltar para a evidência clínica, que para mim é mais concreta. Se um AVC numa área específica do cérebro, tipo a área de Broca, pode eliminar a capacidade de uma pessoa a formar frases, ou se um dano no lobo frontal muda a personalidade dela, como é que o dualismo explica essa vulnerabilidade de uma suposta mente não física a um dano puramente físico? Onde é que está essa mente quando os circuitos que supostamente a manifestam são destruídos? A relação parece ser causal e direta. Certo, mas causalidade não significa identidade. O cérebro pode ser a plataforma ou o receptor da consciência, e não necessariamente o seu gerador. Pense num rádio. Se eu danificar o circuito do rádio, a música para. Um observador desavisado poderia concluir que o rádio cria a música. Mas nós sabemos que não é verdade. O rádio apenas capta, decodifica e amplifica uma transmissão que existe independentemente dele. É uma analogia interessante, mas ela tem um limite fundamental, né? No caso do rádio, a gente pode rastrear o sinal de volta à estação transmissora. A gente sabe de onde a transmissão vem. Na sua analogia, qual é a estação de rádio da consciência? Onde ela está sendo transmitida? Postular essa fonte não física sem nenhuma evidência da existência dela me parece ser exatamente o tipo de complicação desnecessária que a navalha de Occam nos aconselha a evitar. Você está multiplicando entidades sem necessidade. Talvez a analogia não seja sobre uma estação de rádio literal, mas sobre mostrar que a destruição do mecanismo não prova que o mecanismo era o criador. A neurociência descreve brilhantemente os correlatos neurais da consciência. Ela nos diz o que acontece no cérebro quando a gente sente algo. Mas descrever os correlatos não é explicar o fenômeno, entende? É como descrever o funcionamento de um projetor de cinema em detalhes moleculares. Isso não explica a experiência de assistir ao filme, de se emocionar com a história. A neurociência está descrevendo o projetor, não o filme. Entendo o seu raciocínio, mas vamos levar a discussão para a evolução, que para mim ancora a consciência firmemente na biologia. Uma característica tão sofisticada e metabolicamente cara como a consciência não teria evoluído se não conferisse uma vantagem de sobrevivência massiva. Ela nos permite simular o futuro, aprender com o passado, ter empatia para cooperar socialmente. Para que a consciência tenha esse efeito causal no nosso comportamento, para nos fazer fugir de um predador ou buscar abrigo, ela precisa ser um processo físico, capaz de interagir com nossos músculos e corpo. Um fantasma na máquina, como criticou Gilbert Ryle, que apenas observa passivamente, seria um beco sem saída evolutivo, um desperdício de recursos. Esse é um argumento poderoso, sem dúvida. Mas será que é a experiência subjetiva que a evolução selecionou? Ou foi apenas o processamento de informação que está por baixo? Vamos considerar a ideia de um autômata biológico, o que os filósofos chamam de zumbi. É uma criatura hipotética que é fisicamente idêntica a um ser humano, processa informações, reage a estímulos, conversa, ri, chora, mas por dentro não tem ninguém em casa. É tudo escuro, não há experiência subjetiva. Do ponto de vista da sobrevivência, esse zumbi seria tão eficaz quanto um humano consciente. Ele evitaria o predador da mesma forma. Então, a pergunta persiste. Por que a evolução se daria ao trabalho de acender a luz da experiência interna, dos qualia, se apenas a função de processamento de informação já garantiria a sobrevivência? Ah, o argumento do zumbi.
Eu não fico muito convencida por essa linha de raciocínio porque ela se baseia num experimento mental que, por sua própria natureza, é impossível de verificar. É uma construção lógica interessante, claro, mas nos afasta da evidência empírica. A ciência avança transformando mistérios em problemas solucionáveis, não postulando entidades inverificáveis. O que a gente observa no mundo real são seres com cérebros complexos que exibem comportamentos incrivelmente flexíveis, que sugerem fortemente uma experiência interna guiando suas ações. Um zumbi, um autômato, agiria por regras fixas. A consciência permite quebrar as regras. É a fonte da nossa criatividade, da nossa adaptabilidade. Mas sugerem fortemente não é o mesmo que provar. O objetivo do argumento do zumbi não é afirmar que eles existem, é demonstrar conceitualmente que função e experiência não são a mesma coisa. O funcionalismo, que é a base do seu argumento evolutivo, explica muito bem a função, mas continua mudo sobre o porquê de a gente ter a experiência da vermelhidão junto com a capacidade de distinguir um morango de uma folha. O processamento de dados poderia ocorrer no escuro. A existência dos qualia parece ser um bônus que o funcionalismo não explica. Para mim, essa resistência em aceitar uma explicação física para a mente soa muito familiar na história da ciência. Houve um tempo em que a própria vida era vista como um mistério, animada por uma força vital mística. Hoje, a biologia molecular explica isso em termos de processos físico-químicos. A consciência me parece ser a última grande fronteira. O que chamamos de hiato explanatório entre cérebro e mente é, a meu ver, um reflexo da nossa ignorância atual, não um abismo intransponível. É uma questão de tempo e de ferramentas mais avançadas. Mente distinta de outros problemas científicos. A ciência, por sua natureza, lida com fenômenos observáveis, de uma perspectiva de terceira pessoa, de forma objetiva. A consciência é, por definição, um fenômeno de primeira pessoa, inerentemente subjetivo. Negar essa subjetividade, ou acreditar que ela pode ser totalmente capturada por uma linguagem objetiva, é um erro de categoria. Mas então, como a gente pode construir uma ciência com base em algo que é privado, que é inacessível a qualquer um que não seja o próprio sujeito? A ciência precisa de dados públicos, verificáveis. Exatamente. Esse é o nó da questão. O ensaio clássico do Thomas Nagel, Como é Ser um Morcego, ilustra isso perfeitamente. Mesmo que a gente soubesse tudo sobre a fisiologia de um morcego, sobre seu sonar, seus circuitos neurais, a gente jamais saberia como é a experiência subjetiva de navegar pelo mundo através da ecolocalização. Essa barreira não é tecnológica, ela é conceitual. A ciência descreve a estrutura e a função. A consciência é sobre a experiência vivida. Tentar reduzir uma a outra é como tentar medir a beleza de um poema com uma régua. A ferramenta é simplesmente inadequada para o objeto. Mas mesmo a sua experiência em primeira pessoa depende inteiramente de um mecanismo de terceira pessoa, que é o seu cérebro. Você não pode separar os dois. Se eu alterar seu cérebro com um anestésico, sua experiência em primeira pessoa desaparece. A tarefa da ciência não é negar a experiência subjetiva, mas construir uma teoria que conecte, de forma rigorosa, os mecanismos cerebrais objetivos à experiência subjetiva que eles produzem. Não é reduzir, é explicar a ponte entre os dois mundos. Conectar sim, reduzir um ao outro não, e talvez para fazer essa ponte a nossa ciência atual baseada só no objetivo e no quantitativo seja insuficiente. Talvez a consciência exija uma revolução no nosso modo de fazer ciência, uma que consiga levar a subjetividade a sério como um dado fundamental do universo e não como uma ilusão a ser explicada ou eliminada. Em resumo, no final das contas eu continuo voltando para a explicação mais coerente e parcimoniosa, apoiada por uma cadeia de evidências que vai da evolução à neuroimagem. A consciência é melhor compreendida como uma propriedade emergente de um sistema físico, o nosso cérebro. As lacunas atuais no nosso entendimento são, para mim, desafios estimulantes para a ciência futura, não falhas fatais que nos obrigam a invocar propriedades não físicas. É um convite à investigação, não ao mistério. Mostram os limites de uma abordagem puramente física.
A consciência nos confronta com uma dualidade fundamental na nossa existência, a do cérebro objetivo, que podemos estudar de fora, e da mente subjetiva que vivemos por dentro. Ignorar ou minimizar essa dualidade é ignorar o dado mais fundamental que a gente possui. A verdadeira compreensão talvez exija reconhecer a natureza única do fenômeno mental, em vez de tentar forçar-o a caber no molde do mundo físico que já conhecemos. Fica claro que a divergência entre essas duas perspectivas mostra que a questão da consciência permanece como um dos desafios intelectuais mais fascinantes e abertos que temos. Não é uma questão de simples certo ou errado. Exatamente. Explorar como a matéria se organiza a ponto de gerar a subjetividade, seja como uma propriedade que emerge dela ou como a manifestação de algo distinto, nos força a questionar a natureza da própria realidade. E o material que a gente analisou hoje nos dá um roteiro indispensável para essa investigação, que certamente está longe de terminar.